Geometria espacial. Na aula de hoje, eu vou resolver algumas questões que envolvem esse assunto. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado com o objetivo de te ajudar a realizar o seu sonho. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. Um bloco de madeira na forma de um prisma reto de base quadrada tem 35 centímetros de altura, como mostra a figura. Se o perímetro da face pintada, destacada na figura, é de 110 centímetros, o volume desse bloco é D. Então, gente, o exercício está interessado no volume desse bloco aqui, olha. E a fórmula para calcular o volume de um prisma é dado pelo produto da área da base com a altura. Percebam que a altura desse prisma a gente já conhece, a altura é de 35 centímetros. O que falta para a gente determinar esse volume é a área da base. O enunciado informou para a gente que o perímetro da face pintada, olha, dessa face lateral do prisma, é de 110 centímetros. Exatamente esse contorno aqui, olha, o perímetro dessa face lateral. Perceba o seguinte, que se essa medida aqui é de 35 centímetros, e essa face lateral é um retângulo, esse lado também vale 35. Assim como a aresta da base, olha, se aqui vale x, aqui em cima também vale x. E esse perímetro tem que ser igual a 110. Então, a gente tira o seguinte, olha, que x mais 35 mais x mais 35, isso tem que ser igual a 110. A gente tem uma equação do primeiro grau bem simples de resolver, olha. X mais x é 2x, mais 70, isso é igual a 110. O 70 que está somando passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Daqui eu tiro que 2x é igual a 40, ou seja, x vai ser igual a 20 centímetros. O que a gente acabou de descobrir foi a medida da aresta da base, ou seja, o valor de x aqui ó, é 20 centímetros. Só que o nosso objetivo na questão é determinar o volume desse sólido, desse prisma, né, reto. Então, a gente vai ter o seguinte, olha, que o volume vai ser igual à área da base. Percebam que a base desse prisma é um quadrado. E a fórmula para calcular a área do quadrado é o lado vezes o lado, a medida da aresta ao quadrado. Ou seja, 20 ao quadrado, essa aqui é a área da base, que multiplica a altura, que é 35. Então, o volume do prisma vai ser igual. 20 ao quadrado é 400, que multiplica 35. O volume do prisma, então, vai ser igual, olha, 4 vezes 35 é 140. Eu preciso acrescentar depois mais 2 zeros do 400 aqui. Então, vou ter 14.000 centímetros cúbicos. A alternativa correta, portanto, é a letra B. Um projeto foi elaborado para construir um tanque de água com formato de um cilindro circular reto, cuja altura é de 90 centímetros. Sabendo que o raio da base do tanque é de 5 metros, quantos litros de água preencheriam 40% da capacidade desse tanque? Considere o valor de π igual a 3,1. Então, o exercício, gente, falou para a gente que existe um cilindro reto. Eu vou fazer o desenho do cilindro aqui. Desenho meramente ilustrativo, para a gente resolver a questão. Então, tem um cilindro aqui, esse cilindro é reto, tá? O enunciado falou para a gente que a altura desse cilindro é de 90 centímetros e o raio da base, o raio do cilindro aqui, olha, é de 5 metros. E o exercício pergunta quantos litros de água preencheriam 40% da capacidade desse tanque. Então, o que eu vou fazer para resolver essa questão? Vou calcular o volume desse cilindro e vou tomar 40% dele. Agora, para não errar a questão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque percebam que a unidade de medida aqui do raio, olha, está em metros. E a unidade de medida da altura está em centímetros. E ainda, é importante que vocês lembrem que 1 decímetro cúbico
que corresponde a 1 litro. A unidade do litro é decímetro cúbico. Então, para eu resolver essa questão, eu vou transformar tanto os metros em decímetros, tanto os centímetros em decímetros, tá? Para eu calcular já esse volume em litros. O que a gente tem que lembrar lá das unidades de comprimento? A gente tem o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, o centímetro e milímetro. Então, perceba o seguinte, olha, que 5 metros, toda vez que a gente for passar aí, olha, de uma unidade de metro para uma unidade menor, a gente multiplica por 10. Então, de cá para cá, eu sempre vou multiplicar por 10. Para eu sair de centímetro para decímetro, eu vou dividir por 10. Ou seja, o que a gente tem é o seguinte, olha, que a altura que está em 90 centímetros é a mesma coisa que 9 decímetros, beleza? E o raio aqui que está em metros é a mesma coisa que 50 decímetros. Desconsiderem aí, gente, as dimensões da minha figura, tá? Ela é meramente ilustrativa. Então, beleza, olha, agora já dá para calcular o volume do cilindro. A fórmula para calcular o volume do cilindro é o produto da área da base vezes a altura. Então, vai ser o seguinte, olha, o volume vai ser igual à área da base. A base é uma circunferência e a fórmula para calcular a área de uma circunferência é o π que multiplica o raio ao quadrado, ou seja, π que multiplica o raio, que é 50, elevado ao quadrado. Isso eu vou multiplicar pela altura. A altura desse cilindro aí é de 9 decímetros. Então, o volume vai ser igual. O enunciado pediu para a gente considerar π igual a 3,1. Então, vou colocar aqui 3,1, que multiplica 50 ao quadrado, gente, vai ser a mesma coisa que 2.500 vezes 9. Olha que legal. Para eu sumir com essa vírgula aqui do π, olha, eu posso pegar um zero emprestado aqui do 2.500 e vai ser equivalente a fazer o seguinte produto, olha, 31, que multiplica 250 vezes 9. E aqui é mais continha agora, beleza? Olha, vai ser 31, que multiplica 250 vezes 9, vezes 10 daria 2.500, vezes 9 vai dar 2.250. E dessa continha aqui não tem como a gente fugir. Vou fazer essa conta aqui, que é multiplicar 31 vezes 2.250. Fazer do lado aqui, ó. 2.250, que multiplica 31. Então, 1 vezes 0 é o próprio 0, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 2 é 2. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, fica 5, vai 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. E 3 vezes 2 é 6. Vou colocar o 6 aqui, fazendo essa soma a gente fica com 0, 5, 7, 9, 6. Aqui é 9. 9 e aqui 6. Então, eu encontrei aí, olha, 69.750. Só que percebam que esse volume aqui é o volume total desse cilindro. E eu quero 40% desse volume. Então, tem que calcular 40% desse volume aqui, ó, 40% desse volume. Então, vamos calcular 40% disso. Beleza? Vou apagar aqui as contas, ó, só para a gente ter espaço. Ó, deu 69.750. Então, 40% de 69.750 vai ser igual, olha. Nesse momento, eu posso simplificar algumas coisas. Por exemplo, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0 aqui, e multiplicar 4 vezes 6.975. Vou calcular lá, ó, 6.975 vezes 4. Fazer esse produto aqui, ó. 4 vezes 5 é 20, fica 0, vai 2. 4 vezes 7 é 28, mais 2 dá 30, fica 0, vai 3. 4 vezes 9 é 36. 36 mais 3 dá 39, fica 9, vai 3. E 4 vezes 6 dá 24. 24 mais 3 dá 27. Então, eu encontrei aí 27.900. A alternativa correta, portanto, é a letra A.
Bora continuar. Do interior de um cilindro de raio R, cuja altura equivale ao dobro do diâmetro da base, duas semisferas foram retiradas conforme a figura abaixo. O volume do sólido que sobrou é dado por... Então, gente, o enunciado está falando que tem um cilindro e esse cilindro aqui foram retiradas duas semisferas. Ele quer saber qual que é o volume dessa região aqui, olha, da região que sobrou. Justamente essa região que eu estou destacando aqui de vermelho, beleza? O que o enunciado falou para a gente? Que o raio do cilindro é R. Então, o raio desse cilindro aqui, olha, é R. Informou também que a altura do cilindro equivale ao dobro do diâmetro da base. Então, é o seguinte, gente, se o raio do cilindro é R, o diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro desse cilindro aqui, olha, vai ser 2R. Como o enunciado deixou claro que a altura do cilindro é o dobro do diâmetro, ou seja, a altura aqui, olha, vai ser igual a 4R. O dobro de 2R é 4R, beleza? O que eu vou fazer para resolver essa questão? Vou calcular o volume do cilindro e depois vou subtrair o volume de uma esfera. Percebam que a semisfera que está na base com a semisfera que está na tampa, se a gente juntar elas, dá uma esfera, exatamente uma esfera, né? Então, para eu calcular o volume dessa região aqui de vermelho, ó, eu vou pegar o volume do cilindro e vou subtrair do volume de uma esfera. Então, a gente sabe que a fórmula para calcular o volume de um cilindro é dado aí pela área da base que multiplica a altura. Como a base do cilindro é uma circunferência, a fórmula para calcular a da circunferência é πr ao quadrado. Então, vai ser π que multiplica o raio ao quadrado. Essa é a área da base. E eu vou multiplicar a área da base pela altura. E a altura é 4R. Então, vou multiplicar aqui por 4R. Ou seja, o volume do meu cilindro vai ser igual a 4 vezes π, eu vou deixar indicado aqui na frente, que multiplica R ao cubo. R ao quadrado vezes R é R ao cubo. Então, o volume desse cilindro aqui, olha, é dado por 4π R ao cubo. A gente vai guardar essa informação. Agora, eu vou calcular o volume de uma esfera, né? Porque se eu junto essas duas semisferas aí, eu tenho exatamente uma esfera. O volume da esfera, a fórmula para calcular o volume da esfera é 4 terços de πr ao cubo. Então, essa é a fórmula para calcular o volume da esfera. 4 terços de πr ao cubo. Eu ainda posso escrever dessa forma aqui, olha, 4πr ao cubo sobre 3. É a mesma coisa. Então, para a gente finalizar a questão, o que eu preciso fazer é pegar o volume do cilindro, que eu calculei aqui em função de R, e subtrair o volume da esfera, que também está em função de R. Então, a fórmula aqui, ó, ou melhor, a resposta da questão, o volume final, vai ser igual a 4πr ao cubo, e eu vou subtrair isso de 4πr ao cubo dividido por 3. Nesse momento, gente, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum aqui, olha, dos denominadores. Percebam que aqui é 1. E o mínimo múltiplo comum aqui é o próprio número 3. Eu vou somar o volume, ou melhor, vou subtrair o volume do cilindro do volume da esfera. Então, 3 dividido por 1 é o próprio 3. 3 vezes 4 é 12. Então, vou ficar com 12πr ao cubo. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 4, eu vou ficar com menos 4πr elevado ao cubo. Agora, eu posso subtrair os coeficientes aqui, ó, do numerador. 12 menos 4 é 8. Então, o volume final vai ser igual a 8πr ao cubo dividido por 3. E a alternativa correta que traz esse volume é a alternativa A. Questão legal, né? Bora continuar. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Dessa forma, você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar.
Qual o volume de um cone reto cuja geratriz mede 41 centímetros e a medida do diâmetro da base é igual a 18 centímetros? Gente, o enunciado falou para a gente que é um cone. Então, vou fazer o desenho de um cone aqui para a gente ilustrar o problema. Então, tenho aqui a base do cone. Perfeito. Perceba o seguinte, que a geratriz é a medida que liga o vértice do cone a essa extremidade aqui. Essa é a medida da geratriz. Então, essa medida, o enunciado falou para a gente que vale 41 centímetros. E ele informou também a medida do diâmetro, ou seja, o diâmetro é o diâmetro aqui da circunferência. Olha, esse diâmetro aqui vale 18 centímetros. E está interessado no volume desse cone. Para calcular o volume do cone, a fórmula para calcular o volume de um cone é dado aí pelo produto da área da base com altura. A área da base é uma circunferência, então vai ser πr ao quadrado, vezes a altura, só que o volume do cone a gente precisa dividir por 3. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Perceba o seguinte, que a gente sabe qual que é a medida do raio da base, né? Se o diâmetro vale 18, o raio da base vale 9 centímetros. Só que para eu determinar o volume desse cone, eu preciso determinar o valor da altura. Então, o meu objetivo aqui agora é determinar a medida desse segmento aqui, olha, da altura desse cone reto. Ele é reto porque a altura ela é perpendicular à área da base. Tá? Esse ângulo aqui, inclusive, ele é de 90 graus e essa informação é extremamente importante para a gente conseguir resolver essa questão. Então, percebam que a gente tem aqui dentro um triângulo retângulo. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, olha, em que o 41 faz o papel da hipotenusa, 9 é um dos catetos e a altura vai ser a medida do outro cateto. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente tem que h ao quadrado mais 9 ao quadrado vai ser igual a 41 ao quadrado. Daqui a gente tem, olha, que h ao quadrado vai ser igual a 41 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Aqui, gente, eu posso aplicar uma diferença de quadrados que fica da seguinte forma, olha, toda vez que eu tenho um número ao quadrado subtraído por um outro número elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que 41 mais 9, que multiplica 41 menos 9. Você pode fazer do método tradicional mesmo para determinar o valor de h. Vai dar um pouquinho de conta, mas a resposta vai sair. Então, h ao quadrado vai ser igual a 50, que multiplica 41 menos 9, dá 32. Então, daqui a gente tira, olha, que h ao quadrado vai ser igual a 1.600, porque 5 vezes 32 é 160. 160, acrescenta um zero aí, ó, 1.600. E a raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, a altura desse cone aqui, olha, é de 40 centímetros. A questão está praticamente resolvida. Eu consigo calcular a área da base e eu também consigo calcular, melhor, eu já tenho a altura do cone, agora é só jogar nessa fórmulazinha aqui, olha. Ou seja, o volume do cone vai ser igual a π, que multiplica o raio ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado, vezes a altura, que é 40 centímetros, isso aqui dividido por 3. Vou terminar a conta aqui embaixo, olha. Então, vou ter lá que o volume do cone vai ser igual a π, 9 ao quadrado é 81, que multiplica 40 dividido por 3. Nesse momento, eu posso simplificar o 3 com 81, olha. 81 dividido por 3 é 27. E aqui embaixo eu fico com 1. Então, vou ter que o volume aqui do cone, olha, vai ser 27 vezes 40. 4 vezes 27 dá 104, ou melhor, 108, eu acrescento mais um zero. Então, a gente vai encontrar aí, olha, 1080 π, não esquecer do π, centímetros cúbicos. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Questão legal, né? Bora continuar. O volume de uma esfera inscrita em um cubo com volume de 216 centímetros cúbicos é igual a...
Questão muito interessante. Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma ilustração desse problema aí. Vou desenhar aqui um quadrado que vai representar para a gente o cubo. E logo em seguida eu vou fazer aqui uma circunferência que está representando para a gente a esfera inscrita nesse cubo. Então pensem o seguinte, olha, a gente tem um cubo e uma esfera. Então a esfera, gente, é uma figura tridimensional, tá? Entendam que aqui a gente tem uma figura tridimensional inscrita dentro de um cubo, beleza? O enunciado falou que o volume do cubo é de 216 centímetros cúbicos. Então, pensa numa figura tridimensional. O cubo é uma figura tridimensional aqui, ó. E a fórmula para calcular o volume do cubo é a área da base multiplicado pela altura. Em outras palavras, é o produto das dimensões. Então, como eu não sei a medida do lado do cubo, vou chamar esse lado aqui de A, olha. Então, essa medida aqui também vai ser A. E a altura do cubo, que é essa distância aqui, olha, vou representar aqui do lado, ó, também vai ser A. Então, pensem o seguinte, o cubo ele tem todas as arestas iguais, é uma figura simétrica. E para a gente calcular o volume dele, a gente multiplica as dimensões. O que eu quero dizer com isso? Que o volume do cubo é A que multiplica A que multiplica A. De uma forma mais enxuta, o volume de um cubo sempre é dado pela aresta elevado ao cubo. Então, essa é a formulazinha para a gente calcular o volume do cubo, beleza? Tranquilo, gente. O enunciado falou para a gente quanto é o volume desse cubo. É de 216 centímetros cúbicos. O que a gente consegue concluir com isso? Olha, que A elevado ao cubo vai ser igual a 216. E aqui a gente consegue determinar o valor de A, porque o A ele vai ser igual a raiz cúbica de 216, ou seja, qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 216. Às vezes é difícil fazer de cabeça e a melhor maneira da gente encontrar esse número é fatorando o 216. Então, vou pegar lá 216, vou começar dividindo aí pelo menor número primo, que é 2. Por 2 dá 108. Por 2 dá para dividir ainda, olha, dá 54. Ainda dá para dividir por 2, dá 27. Por 3 agora dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Então, esse número aqui, olha, ele pode ser escrito como sendo 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Ou seja, A vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Gente, nesse momento, olha, como o expoente coincide com o índice aqui do radical, aqui é 3, eu posso cancelar esse 3 com esse índice, esse 3 com esse índice aqui. Então, a gente acabou de encontrar que A vale 6. Então, 6 é a medida da aresta do cubo. Para tirar a prova disso, é só multiplicar. 6 vezes 6 vezes 6, de fato, dá 216. Beleza? A questão ainda não terminou, porque o enunciado pede para a gente determinar o volume da esfera. Então, vamos lembrar lá da fórmula para calcular o volume da esfera. O volume de uma esfera é dado aí, ó, por 4 terços de πr ao cubo. 4 terços, ou tudo sobre 3 aqui, é a mesma coisa, tá? 4πr ao cubo sobre 3. Então, o que eu preciso para determinar o volume da esfera é o raio dela. E o raio agora fica tranquilo de calcular, gente. Por quê? Se a aresta do cubo aqui, olha, vale 6 centímetros cúbicos, se a aresta do cubo vale 6 centímetros cúbicos, o raio do cubo aqui, olha, essa distância aqui, olha, vai valer 3 centímetros. Percebam que como a esfera está inscrita no cubo, o raio vai ser exatamente a metade da aresta, né? Porque a aresta ela coincide com o diâmetro dessa esfera. Tranquilo? Muita atenção. Então, o raio da esfera é de 3 centímetros. Beleza. O volume dela, então, vai ser, volume da esfera vai ser igual a 4 πr
R elevado ao cubo é 3 elevado ao cubo dividido por 3. Agora aqui é só continha para não errar. Então, o volume da esfera vai ser igual a 4π R ao cubo é 3 elevado ao cubo dividido por 3. 3 elevado ao cubo, gente, eu posso cancelar aqui, olha, esse 3 aqui com 3 aqui, fica um quadrado aqui em cima. Beleza? Propriedade aqui de potenciação. Então, 3 ao quadrado aqui, olha, é 9, aqui é quadrado, tá? 3 ao quadrado aqui é 9. 9 vezes 4 é 36, então vai dar 36π centímetros cúbicos. A alternativa correta é a letra B. Bora continuar. A figura a seguir representa um objeto de decoração feito em madeira maciça, no formato de um octaedro regular. Octaedro é um sólido que contém 8 faces, né? Então, um número de faces que determina aqui que tipo de poliedro que a gente vai ter. Nesse caso é um octaedro, ele tem 8 faces. Sabendo-se que a altura desse objeto é de aproximadamente 14 centímetros e que a soma das medidas de todas as suas arestas é igual a 120 centímetros, o volume aproximado em madeira contido nesse objeto é igual a... Então, tem algumas informações importantes. Ó. Ele falou que a altura desse sólido é de aproximadamente 14 centímetros. Então, o que seria a altura aqui? Seria essa distância aqui, ó, muita atenção. Então, essa distância toda, ela representa para a gente a altura desse objeto. Então, essa altura aqui é de 14 centímetros. O enunciado falou também que a soma de todas as arestas é igual a 120 centímetros. O que seriam todas as arestas desse sólido? Ó, seriam essas distâncias aqui que eu vou destacar em vermelho. Tudo aqui é aresta, ela tem a mesma medida. Essa aresta aqui, a que está lá atrás pontilhada. Então, a gente tem uma aqui na frente. Todas essas medidas que eu estou destacando aqui, ó, são arestas dessa figura. Beleza? A gente tem que contar quantas são. Isso vai ser importante. Ó. Então, são todas essas aqui. Então, se a gente contar todas essas arestas, ó, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas, ou seja, 12 arestas tem que ser igual a 120. Passando 12 dividindo, a gente encontra que a aresta é igual a 10 centímetros. Então, beleza. Eu já determinei, então, a medida da aresta desse sólido aqui. O enunciado está interessado no volume desse sólido. E a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide é dado aí. O volume da pirâmide é dado pelo produto da área da base. Então, vai ser a área da base que multiplica a altura da pirâmide. Percebam que eu tenho duas pirâmides de base quadrada, elas estão coladas uma na outra. O que eu vou fazer para responder essa questão? Eu vou calcular o volume de uma pirâmide e depois eu vou multiplicar por 2. Faltou dividir por 3 aqui, viu, gente? O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Perceba o seguinte, que a base da pirâmide, gente, é um quadrado. Isso aqui seria a base da pirâmide. Ó. Vamos olhar só para a metade de cima. É um quadrado. E o lado desse quadrado a gente acabou de descobrir, vale 10 centímetros. Opa! Se o lado do quadrado vale 10 centímetros, a área da base dessa figura, dessa pirâmide, é 10 ao quadrado, lado vezes lado. E eu vou multiplicar pela altura da pirâmide. Percebam que a altura do sólido inteiro é 14 centímetros, mas a altura de uma pirâmide vale 7 centímetros. Então, vou colocar aqui 7. Ó. Esse resultado eu preciso dividir por 3. Então, beleza. Então, o volume da pirâmide vai ser igual, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 7 é 700, 700 sobre 3. Então, gente, eu calculei o volume aqui, olha, de uma pirâmide, beleza? Calculei o volume de uma pirâmide. Esse resultado aqui eu vou precisar multiplicar por 2, porque eu tenho duas pirâmides idênticas. Então, o volume total, que é o que a gente quer calcular, olha, vai ser 2 vezes
700 sobre 3. Ou seja, o volume total vai ser igual a 1.400 dividido por 3. Percebam que ele quer o volume, olha, aproximado. Eu sei que esses números aqui, olha, o 3 não é múltiplo de 1.400 não é múltiplo de 3. Mas eu consigo fazer a divisão e encontrar um valor aproximado. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar lá 1.400, vamos dividir 1.400 por 3. Vou começar com 14 aqui, cabe 3 vezes, porque 3, ou melhor, cabe aqui, olha, 4 vezes, porque 4 vezes 3 é 12, sobra 2. Vou descer um 0,20, o 3 ele cabe 6 vezes dentro do 20, porque 6 vezes 3 é 18, sobra 2. Eu desço o 0 de novo. O 3 ele cabe 6 vezes, porque 6 vezes 6 é 18, sobra 2. Aí depois a gente começar a colocar as vírgulas aqui na frente, né? Então dá aproximadamente 466 centímetros cúbicos. A resposta que está mais próxima aqui, olha, é a letra B, que é um valor aproximado. Então, aproximadamente 470 centímetros cúbicos. Questão legal, né? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, pô, me dá uma moral aqui, se inscreve no canal. Dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então valeu aí, tamo junto, até o próximo vídeo.